sou André Vieira do vfxbrasil.com.br. Eu imagino que a grande maioria de vocês já deve ter ouvido falar em Motion Track e para que ele serve. Basicamente, essa é uma técnica onde rastreamos uma imagem ou um determinado objeto e o resultado aplicamos em outro layer ou ponto de controle. Nesse tutorial, vou mostrar como funciona o tracking no After Effects e explicar uma técnica simples para que você possa marcar seus próprios pontos e filmar suas próprias cenas. A primeira coisa que você deve fazer é acessar o link que está aparecendo e fazer o download do vídeo laptop. Enquanto isso, continuamos. Eu criei essa cena aqui super elaborada com o propósito de explicar as opções de tracking do After Effects. Vamos imaginar que esse fundo preto é uma parede e que esses quadrados brancos são fita adesiva. Caso você queira baixar esse vídeo, ele se encontra nesse link. Antes de iniciar, vamos ver alguns dos controles da ferramenta Tracker. Para iniciar, vamos selecionar o layer que a gente pretende fazer o rastreamento. Então seleciona esse layer. Você pode vir aqui em Animation, Track Motion. Ou, vou fechar aqui, seleciona. Normalmente aqui ao lado ele se encontra nessa guia. Vamos então aplicar um tracker nessa imagem. Vamos lá. Seleciona aqui, clica. A gente tem um tracker criado na imagem, ok? Vamos ver esses campos aqui e o que eles modificam. Por exemplo, então, o Motion Source. Nesse campo, você seleciona o layer que deve ser rastreado. Por exemplo, Tracking é o layer que a gente está rastreando, ok? Esse outro campo aqui, Current Track. Esse campo mostra qual tracker está ativo. Você pode criar mais de um tracker e modificar a qualquer momento. Veja que a gente já tem um outro criado que eu criei anteriormente para fazer uns testes aqui. Então vou manter no 2. Track Type. Nesse campo você seleciona os modos de tracker. Isso modifica como será feito o rastreamento, os números de pontos para criar uma trajetória e o principal, como os dados gerados serão aplicados no layer de destino. Aqui abaixo nós temos esses Channel Box, onde podemos selecionar Position, Rotation ou Scale. Isso também modifica o resultado que será aplicado no layer de destino. Vamos ver como funciona isso já já. Motion Target. Nesse campo você seleciona o layer que deseja aplicar o resultado do rastreamento. Caso queira selecionar outro, basta você clicar e modificar. Note que eu tenho aqui a opção Layer. Eu tenho dois layers aqui na minha composição, um sólido e um outro teste. Se eu selecionar, eu posso mudar em qual deles eu quero que aplique o resultado. Por enquanto eu vou deixar em teste mesmo. Ok. Vamos ver aqui também Options. Aqui em Options nós temos o Track Name, que você pode modificar o nome do tracking. E nós temos aqui o Channel. Para cada tipo de imagem nós temos que escolher uma dessas opções aqui. Isso é muito importante. Então vamos falar um pouco de cada uma delas. Vamos falar de RGB primeiro. Escolha a RGB se a área selecionada para fazer o tracker tem uma cor distinta. Luminance se a área selecionada tiver um brilho ou um contraste forte, como uma vela acesa numa sala. Saturation se a área selecionada tiver uma elevada concentração de cor rodeada por variações da mesma cor, por exemplo, um lenço vermelho contra uma parede de tijolos. Para esse teste que nós vamos fazer, eu vou deixar em Luminance, porque o contraste entre o branco e o preto aqui é muito alto. Então vou deixar e vai funcionar perfeitamente para mim. Vamos ver aqui o modo prático, né? Como funciona. Então vamos lá, vou dar um Fit aqui. Eu já criei esse ponto de tracker. Selecionar ele aqui, deixa eu melhorar nosso visual aqui. Vou pegar ele aqui no meio e vou puxar aqui para o cantinho. Uma dica importante para o funcionamento do tracker. O que vale para poder funcionar mesmo é você marcar o canto de uma imagem e não pegar esse rastreador, esse tracker aqui e colocar ele aqui no centro. Ele não vai conseguir fazer uma análise perfeita de jeito nenhum. Ele pode até não fugir para o preto, mas você vai ter uma variação e uma imagem muito tremida. Então o correto é sempre utilizar os cantos. Vamos ver como funciona aqui, ó. Vou acertar aqui. Vamos analisar para ver o que acontece. Com esses botões aqui analisar, você pode analisar uma imagem voltando para trás ou correndo ela para frente mesmo. E também frame a frame, tanto para trás quanto para frente. Vamos dar uma olhada aqui como funciona. Ok, ó, o tracker analisou perfeitamente. Ó. Você já tem ali ele
os pontos que ele criou. E a gente precisa aplicar isso em algum lugar para ver o que está acontecendo, né? Vou voltar aqui para minha composição. Inicialmente eu criei aqui um texto escrito teste. Eu quero aplicar o resultado do rastreamento nele. Então o que eu vou fazer? Vou voltar para cá. Aqui em Target. Já está em teste mesmo. Vou dar um OK. Um pouco mais abaixo você tem aqui o Apply. Ele mostra essa janela que pergunta onde você quer aplicar as dimensões, né? Se as keyframes vai ser em X ou Y. Somente X e somente Y, eu quero que aplique nas duas. E vou dar um OK. Olha o que ele fez, ele criou várias keyframes para mim, que foram extraídas da imagem que ele rastreou. Vamos ver o que aconteceu. A gente reparou que ele acompanhou alguns movimentos, mas que, por exemplo, aqui ele não fez escala e que ele não rotacionou. Isso porque só tem um ponto para fazer o traqueamento. A gente precisa de mais do que um ponto para fazer isso. Vamos ver como a gente faz. Eu vou deletar o resultado do tracker porque eu vou aplicar novamente. Então, vou selecionar aqui e desligar. OK? Aqui em tracker deixa eu já apagar. O 2 eu vou deixar. E vou novamente aqui em Track Motion. Vou criar um terceiro. Agora sim, ó, eu vou selecionar a rotação e escala, para que o rastreamento também traga essas informações para o objeto que eu quero aplicar. Então vamos lá, vamos ver como que a gente faz isso aqui. Vou arrastar novamente aqui para o cantinho, esse aqui também. Não importa, poderia ser aqui em cima ou esse com esse. O que eu preciso é de pelo menos 2 pontos para que eu consiga a informação de escala e de rotação. Vamos fazer uma nova análise com esse Tracker 3. Vou aplicar novamente o resultado na minha palavra teste. Então, aplicar, novamente, x e y. OK. Vamos ver o resultado de novo. Olha, fez a escala e fez a rotação. Já esse movimento aqui, que é um movimento de perspectiva, sem chance. Mas a gente vai descobrir já já como que faz isso. Mas bacana. Para uma imagem que você só tem escala e rotação, está perfeito. Você não precisa mais do que essa opção Transform. Eu vou voltar aqui e vou deletar esse resultado. Vamos novamente aqui fazer um novo tracker. Dessa vez o que eu quero mudar? Ao invés de eu usar o Transform, eu quero usar o Perspective Corner Pin. O que ele faz? Esse modo usa 4 pontos para fazer o rastreamento. O resultado gerado é uma distorção nos 4 cantos de uma imagem. Essa opção é muito útil para a gente fixar uma imagem em uma janela abrindo, na porta de um carro virando a esquina ou até num porta-retrato. Vamos ver como funciona. Ao invés de eu modificar, eu vou fazer o seguinte. Vou criar um novo Motion Tracker. OK. Com esse novo selecionado, o Tracker 4, eu vou selecionar o Perspective Corner Pin. Agora nós temos um tracker com 4 pontos. OK, vamos analisar para ver o resultado. Ótimo, vamos aplicar. Vamos mudar o target para o sólido. Esse aqui é o meu sólido. Ele está ocupando a área toda, né? Vou até dar um reset para ajustar que ele está fora. OK. E vamos pegar agora o resultado do tracker e aplicar nele e ver o que acontece. Olha, ele distorceu e enquadrou cada canto onde a gente tinha marcado o tracker. Vamos ver o resultado disso. Bom, agora que você já sabe como funciona o tracker, vamos fazer isso naquela imagem que nós baixamos do laptop. Então a primeira coisa, vai lá,
importa a imagem, mas tem que fazer uma modificação nela. Clica com o direito nela, vai em Interpret Footage, aqui em Main. E muda aqui o Pixel Aspect Ratio para DVC Pro HD 1.5, senão ela vai ficar quadrada, desse jeito aqui. Então faça essa modificação antes de criar uma composição. Depois de ter feito isso, arrasta ela para cá para poder criar uma composição. Ok? Vamos lá. Eu vou voltar aqui essa imagem. Já tem um tracker que eu fiz de teste aqui. Vou desligar algumas coisas desnecessárias. E vamos ver aqui o que está acontecendo. Tá, fiz um tracker ali para acompanhar o texto em cima do notebook. Então vamos fazer isso de novo para vocês entenderem como funciona. Deixa eu desligar aqui esse teste. Vou selecionar aqui o Layer Laptop. Vou aqui em Track Motion. Deixar ele em Transform mesmo. Só que eu vou escolher também Rotation e Scale. Vamos ajustar aqui. E eu escolhi esse ponto de contraste aqui, ó, bacana, aqui em cima. Vou abrir aqui um pouquinho para aumentar a área. E esse outro aqui. Ok, feito isso, a gente tem que fazer a análise. Se você estiver vendo o quadradinho aqui, você pode mudar essa correção do pixel aspecto apertando esse botão aqui. Ó. Mas isso não vai modificar nada no resultado final do tracker. Então vamos analisar. Enquanto isso, dá para tomar um refrigerante, comer alguma coisa. É meio lento mesmo. Finalmente acabado. Funcionou, o tracker não se perdeu, ele continuou nos cantos aqui. Tá tudo ok, ó. Agora nós precisamos passar essa informação do rastreamento para outro layer. Vamos criar um null. Vou até criar outro aqui. Ok. Vou deletar esse meu. Deixar só esse null object aqui. E nós vamos aplicar esse resultado do tracker nele. Já vou explicar o motivo. Vamos selecionar aqui. No Edit Target, a gente seleciona o null. Dá um OK. Eu vou dar um aplicar. Ok, aqui ó, em X e Y. Ótimo. Olha, aplicou o resultado. Vamos ver mais de perto. Ele criou aqui as keyframes para o null. Tá legal. O null não sai, tá direitinho. Ele já até colocou numa posição que os cantos estão batendo aqui. Para a gente não perder isso, o que você pode fazer? Vou criar um novo texto. E eu posso ficar tentando posicionar isso aqui, não tem problema. Mas para ficar mais rápido e mais fácil de fazer, colocar na mesma posição que ele está meio em perspectiva, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui as primeiras keyframes do null, vamos dar um Ctrl C, vamos pegar esse teste aqui, Ctrl V. Ó, ele já colou numa posição legal. Agora vamos abrir aqui as keyframes do texto e deletar para que não fique com nenhuma animação. Fazer um ajuste aqui onde eu quero colocar. E perfeito. Só falta um detalhe. Deixa eu diminuir aqui. Quando a gente mover, o texto não acompanhou. O que a gente faz? Vamos parentar ele ao null. Então, ó, o teste 2 acompanha o null. Vamos conectar ao null e vamos tocar. É legal, porque dessa maneira a gente pode colocar outros objetos parentados e posicionar onde a gente quiser. Bom, espero que esse tutorial ajude bastante. Boa sorte e nos vemos na próxima.